Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Graças a Deus, irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantes na nossa vida nesta linda manhã de domingo que Deus nos oferece. Salmo 90. Abra a Bíblia aí no Salmo 90. Estamos começando o quarto livro do livro dos Salmos, a quarta porção, que vai do Salmo 90 até o Salmo de número 106. São 17 salmos que fazem parte deste bloco do livro 4. Versículo 12 diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos mais forte? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Só as irmãs. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Só os homens, sem mim. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Só os afinados. Amém, Jesus. Quanta gente afinada, glória a Deus. Queridos, o Salmo 90 é um salmo considerado como o salmo mais antigo do livro dos Salmos. Ele foi escrito por Moisés, homem de Deus. Alguns estudiosos insistem em dizer que não foi Moisés quem escreveu, mas a maioria dos estudiosos, principalmente aqueles que são mais fiéis à teologia, mais fiéis às escrituras, afirmam que este salmo é um salmo de Moisés. O Salmo 90 é o salmo mais antigo da Bíblia, no caso do livro dos Salmos, e foi o único salmo escrito por Moisés. Ainda que Moisés seja considerado o autor que mais escreveu na Bíblia, porque ele escreveu todo o Pentateuco, são 5 livros, cada um com um conteúdo tremendo. Então Moisés é o homem que tem mais conteúdo escrito. Ele escreveu somente este salmo. É claro que se você ler no Pentateuco, você vai encontrar ali outras poesias escritas por Moisés, que poderíamos considerá-las como salmos, mas no livro dos Salmos nós só temos o salmo de número 90. O Salmo 90 é uma oração. Estudiosos dizem que este salmo é um salmo litúrgico. Litúrgico significa que ele faz parte do culto. A ideia é que o Salmo 90 é um salmo para orientar o culto, para orientar a maneira como devemos cultuar, exaltar, glorificar o nome do nosso Deus. E esse salmo litúrgico é uma oração. E nesta oração, Moisés faz um pedido: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E esse é o tema da nossa mensagem nesta manhã: buscando um coração sábio. Entenda, queridos, que sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Conhecimento tem a ver com a capacidade de dominar a ciência, seja física, química, biologia, matemática, as línguas, as artes ou outra ciência qualquer. Sabedoria é a capacidade de saber usar esta ciência de forma adequada, de forma correta, de forma justa, de forma íntegra, de forma ética, de forma moral. Nem todo conhecimento, ou melhor, nem toda pessoa que tem muito conhecimento é sábia. Os grandes intelectuais da nossa sociedade, os grandes pensadores da filosofia, da ciência, da química, da biologia, da matemática, da física, são ateus. E a Bíblia diz que todo ateu é nécio. Não é isso que a Bíblia diz? Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Então ele tem conhecimento, mas ele não é sábio. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria.
Então não entenda conhecimento como sabedoria. Eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu tenho pós-doutorado, eu tenho 5, 6 formações acadêmicas. Isso é conhecimento e é bom e necessário. Mas se isto não agir na sua vida, não interferir na sua vida, para que esse conhecimento seja usado de forma leal, íntegra, reta, usado para que o nome de Deus seja glorificado, e usado para que vidas sejam abençoadas, é conhecimento inútil. Aquilo que Paulo chama de sabedoria tola, aquelas vãs filosofias, que não levam para lugar nenhum. Verdadeira sabedoria tem a ver com uma maneira como nós entendemos a vida, compreendemos a vida, entendemos o universo, compreendemos o universo, e fazemos isto não à luz da cultura apenas, não à luz da ciência apenas, mas quando esta cultura e esta ciência está subjugada pela verdadeira teologia bíblica, e ela é orientada por aquilo que a Bíblia ensina, de acordo com a vontade de Deus. Aí então você vai gerar pessoas sábias, que talvez não tenham muito conhecimento, que talvez não dominem tantas ciências, mas no pouco que eles sabem usar esse pouco conhecimento, para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, e para que vidas sejam abençoadas. Pedido de Moisés é: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Vamos fazer essa oração juntos? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Você quer ser sábio? Você quer ser sábio? Você quer ter verdadeira sabedoria? Você realmente está fazendo esta oração de coração? Então, queridos, o que a palavra de Deus nos ensina? Que são fundamentos, que são pressupostos para uma vida sábia diante de Deus. Primeira coisa que eu aprendo nesse salmo litúrgico é que para eu buscar a verdadeira sabedoria, para eu conseguir e conquistar essa sabedoria que eu estou buscando, eu preciso reconhecer que o Deus eterno é o nosso refúgio. Versículos 1 e 2 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. O primeiro fundamento para uma vida sábia é reconhecer que o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a nossa casa, a nossa habitação é Deus, o Deus eterno, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que trouxe à existência todo este universo, o Deus que já existia antes que os montes nascessem, e o Deus que continuará existindo depois que estes montes forem destruídos ou restaurados. O Deus que é de eternidade a eternidade. Por que de eternidade a eternidade? Não basta uma eternidade só, porque duas. Eternidade já não é uma coisa que não tem nem começo e nem fim. Por quê? Porque talvez o próprio Moisés não entendesse a dimensão, não compreendesse o tamanho, a grandeza, a glória, a majestade do Deus a quem ele estava orando. Esse homem que viveu 40 anos no Egito, sendo filho da filha de Faraó, que estudou nas melhores escolas e nas melhores universidades, e que adquiriu muito conhecimento. Esse homem que viveu os segundos 40 anos da sua vida ali no deserto de Midian, pastoreando ovelhas e cuidando do rebanho do seu sogro, e talvez neste convívio adquiriu sabedoria. Agora, no terceiro período dos 40 anos da sua vida, ele está liderando o povo de Deus no deserto e levando a terra prometida. E agora ele entende que todo aquele conhecimento era fútil e que ele precisava de uma verdadeira sabedoria, e que essa sabedoria tem a ver com entender, compreender que o nosso refúgio é Deus, o Deus eterno, esse eterno que ele não consegue definir, e então ele diz: é de eternidade a eternidade, Tu és Deus.
Que coisa fantástica quando nós entendemos, quando nós compreendemos, ou pelo menos buscamos compreender, buscamos entender que a nossa vida, o sustento da nossa vida, a garantia da nossa vida não está no trabalho, não está na casa onde nós moramos, não está em nossas aplicações financeiras, não está em nossa capacidade intelectual, não está em nossa formação acadêmica, não está em nossa religião e em nossa religiosidade, mas o nosso refúgio, o nosso esconderijo, a casa onde nós habitamos protegidos, está em Deus. Deus é o nosso refúgio, de geração em geração. Ele é o meu refúgio. Ele será o refúgio do Tiago e da Poliana. Ele é o refúgio dos meus pais. Ele foi o refúgio dos meus avós, dos meus bisavós, dos meus tataravós. Ele foi o refúgio de Adão, e foi o refúgio de Abel, e foi o refúgio dos filhos de Adão, e foi o refúgio de Isaac, e de Jacó, e de Davi, e de tantos outros. Ele foi o refúgio de todos os grandes homens e personagens da reforma protestante. Ele foi o refúgio das grandes mulheres da história bíblica e da história humana. Deus é o nosso refúgio, de geração em geração. Se você reconhece que Deus é o seu refúgio, você já tem aí uma centelhazinha de sabedoria. Se você entende que a sua vida, o sustento, a provisão, a garantia de vida, a sobrevivência, todas estas coisas são devidas a atuação de Deus na sua vida. Se você não se arroga o direito de dizer aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho, a maneira como eu vivo, é fruto da minha capacidade, do meu poder. Se você não bate no peito com essa filosofia totalmente antropocêntrica, onde o homem é o centro de tudo, totalmente voltada para as coisas humanas, mas reconhece a sua total e completa inabilidade para viver, e entende que estar aqui é tão somente dádiva do Altíssimo, você já tem uma centelhazinha de sabedoria. Primeiro fundamento que Moisés coloca para a gente ter sabedoria, um coração sábio, um coração realmente que tem esse conhecimento usado para o bem, é reconhecer que Deus, que o Deus eterno é o nosso refúgio. Não é um Deus qualquer, é o Deus que se diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou, sem passado, sem futuro, um eterno e eterno e eterno presente. É isso que o nosso Deus é. E esse Deus é o meu refúgio, é o seu refúgio, é o nosso refúgio. Segundo lugar, Moisés vai nos ensinar que para alcançarmos esse coração sábio, nós temos que entender que, se por um lado Deus eterno é o nosso refúgio, nós temos que entender por outro lado que nós somos passageiros, reconhecer que somos transitórios, que somos passageiros. Do versículo 3 ao versículo 8 ele diz: tu, Deus, reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada viceja e floresce à tarde, murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste todas as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto todos os nossos pecados ocultos. Se por um lado, queridos, Deus é eterno e é o nosso eterno refúgio, por outro lado, nós seres humanos somos transitórios, somos passageiros. Esse é o tema do Salmo, a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Ele diz: tu reduzes o homem ao pó. Ou seja, você nasce, vive e morre, e quando morre, você volta ao pó. E então Deus diz para aquele que voltou ao pó: volte a ser filho do homem. Se você é tão competente, se você é tão poderoso, se você é tão capaz, então ressuscite pelo seu próprio poder, volte à existência, torne a viver. Conhece alguém que já tornou a viver por si mesmo? Que depois de morto deu um estalo lá no caixão e diz: ei morte, eu te repreendo, sai de mim. E abriu o caixão e saiu.
Todas as ressurreições que nós encontramos na história foram interferência de Deus na vida do morto. O único que ressuscitou por si mesmo foi Jesus Cristo, pelo poder de Deus na vida dele, porque ele também era, e é, e sempre será Deus. Queridos, nós somos passageiros. O texto diz, nós somos como a torrente, somos como um sono. Você dormiu esta noite? Juliano falou aí do salmo, do texto que o Léo leu, né? Você teve uma noite difícil, talvez não tenha dormido, né? E acordou de madrugada sem ter pego nada, sem ter conquistado nada. Mas talvez muitas pessoas dormiram. E a gente deita 10, 11, meia-noite, dorme, e no estalo de dedo o celular toca, o despertador toca, e você acorda assustado, e é um novo dia. E de repente nem deu conta de descansar, mas já acabou aquela noite. O salmista está dizendo, a nossa vida é assim. Nós somos como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada ela viceja e floresce, à tarde ela murcha e seca. Passageiros. Eu vou lá no sítio de meu pai quase todos os meses, e eu levanto de manhã cedinho. As relvas estão bonitinhas, verdinhas, com aquele orvalho bonito, gostoso, e elas estão vicejantes. Mas quando dá meio-dia, 1 hora da tarde, às vezes estão murchas. O orvalho já foi embora, o sol escaldante. Nesses últimos dias então de sol, de calor de quase 40 graus, lá no sítio do meu pai chegam os 55. E as plantinhas estão todas murchas. No final do dia, se elas não forem aguadas novamente, elas estão todas mortas. Não se passaram 5 ou 6 horas. E a gente acha que a nossa vida é longa, e se esquece que no estalo de dedo a vida vai embora. De repente a vida se acaba. Pergunte para o seu Azor, que está com seus 87 anos, se ele acha que a sua vida foi longa. Ele vai dizer, ontem eu era um menino. Ontem eu era jovem, ontem eu estava fazendo tantas coisas, carregando 2 pneus, um em cada braço. Hoje eu não consigo carregar meio. Pergunte para a família do Piacente se eles acham que a mãe dele viveu muito. Pergunte para ele se ele entende a vida longa, e ele vai dizer não. Ontem nós estávamos nos casando, ontem nós estávamos educando nossos filhos, e agora ela já se foi. Porque a nossa vida, queridos, ela é transitória, ela é passageira. Mas quantas vezes nós sofremos da síndrome da eternidade, achamos que vamos viver aqui centenas, dezenas, milhares de anos. E ainda que vivêssemos milhares de anos acabam. Milhares de anos acabam. O salmista diz, porque 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi. O sábado já se foi. Como a vigília da noite, já se foi. 1000 anos, acabou. Não importa se a gente vai viver 10.000 anos, se a ciência conseguisse criar aí o homem bicentenário, né? O homem que vai viver milhares de anos. Esses anos acabam, esses anos terminam. Nós somos transitórios, nós somos passageiros. Mas como eu disse, muitos sofrem da síndrome da eternidade. Lembra daquela história daquele homem que colheu com fartura o seu campo? Deus abençoou a sua terra, Deus fez com que a sua lavoura produzisse com abundância. E quando ele colhe, ele vê aquele monte de sacas empilhadas ali na lavoura. Ele olha para o seu paiolzinho pequeno e não cabe nem 10% daquela colheita. E ele então diz, que farei? E ele olha para si mesmo, olha para aquela colheita e diz, farei isto, destruirei meus celeiros, construirei celeiros maiores, e aí guardarei todo o meu produto. E então direi à minha alma, alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos, come, bebe, farta, regala-te. Como se ele fosse eterno, como se tudo aquilo fosse dele. E ele então entulha todo aquele material, dizendo agora vai gozar a vida, porque você tem fartura garantida. Esquecendo-se que naquela noite Deus poderia pedir a vida dele, dizendo, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Todos nós sofremos dessa maldita síndrome da eternidade, de que nunca vamos morrer, de que a vida nunca vai terminar, nunca vamos ficar doentes, nunca vamos ter problemas, e nos esquecemos que somos frágeis, transitórios e passageiros, e que no estalo de dedo, tudo isso aqui acabou. Hoje eu estou aqui, à noite eu não sei se eu estarei.
Domingo que vem não sei se eu volto. Sábio é aquele que em primeiro lugar reconhece que o Deus eterno é refúgio. Sábio é aquele que reconhece que somos passageiros e transitórios. Mas em terceiro lugar, Moisés vai dizer, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, diante de ti puseste todas as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, em havendo vigor a 80. Neste caso o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Terceiro lugar, Moisés vai nos ensinar que eu vou alcançar um coração sábio quando eu reconhecer as consequências danosas do pecado. Quando eu reconhecer que eu não sou apenas transitório e passageiro, mas que eu sou pecador, que eu estou debaixo da ira de Deus. Ele vai dizer, pois somos consumidos pela tua ira. E por que nós somos consumidos pela ira? Porque somos pecadores. Ele vai dizer, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Sábio é aquele que reconhece que é pecador, que é iníquo, reconhece que é um ser por natureza humana depravada, nasceu na iniquidade, foi gerado no pecado, como diz Davi lá no Salmo 51, eis que na iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Nós fomos gerados, o nosso DNA é defeituoso, o nosso DNA traz no seu manto, traz em si o defeito do pecado. Falta aí uma célula, falta aí um elo de ligação. Esse elo foi rompido quando Adão e Eva pecaram contra Deus. E porque Adão era o representante da raça, todos que nasceram de Adão, nasceram debaixo do pecado, nasceram debaixo da maldição. Queridos, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não reconhecem mais o pecado, onde as pessoas não entendem mais o pecado, onde dizem que pecado não existe, o que existe é um problema psicológico, o que existe é apenas algum defeito moral, algum defeito de caráter, mas se esquecem que esse problema moral, esse problema psicológico, ele tem na sua gênese, na sua natureza, algo que a Bíblia chama como pecado. Erramos o alvo, atiramos para o sul e foi para o norte. Atiramos e o tiro saiu pela culatra. Atiramos para matar e fomos mortos. Queríamos ter conhecimento e nos tornamos débeis e burros e tolos. Queríamos ser iguais a Deus e nos tornamos menores do que nós mesmos. Já era bastante o que tínhamos. Nós já éramos grandes. Nós já éramos a coroa da criação de Deus. A mais ilustre da criação, feita pelas mãos de Deus, pelos dedos de Deus. Mas Adão e Eva entenderam que isso era pouco. Satanás os enganou, eles se deixaram enganar. E hoje o ser humano continua sendo enganado pela sua tolice, pela sua estupidez, pela sua arrogância, pela sua soberba. Nos julgamos bons, nos julgamos competentes, nos julgamos dignos, nos julgamos morais, mas não entendemos que todos nós somos pecadores, que todos os nossos pecados, ainda que ocultos, ocultos da esposa, ocultos do marido, ocultos dos filhos ou dos pais, ocultos dos pastores ou da sociedade, estão claros e revelados diante dos olhos do nosso Deus. Deus está vendo, Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Deus conhece cada segredo do nosso coração. Deus conhece cada iniquidade que cometemos no mais oculto do nosso quarto. Ele sabe. Talvez sua esposa não saiba. Talvez seu marido não saiba. Vale para mim também. Talvez meus filhos não saibam. Nem meus pastores. Nem a igreja, nem meus chefes. Mas o Deus a quem eu sirvo sabe de cada pecado. Nós somos pecadores. Nós somos iníquos,
A Bíblia diz que Deus olhou dos céus da terra e não viu nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis. A Bíblia diz que a nossa língua é como veneno de áspide, os nossos pés são velozes para derramar sangue, as nossas mãos estão cheias de iniquidade. Isso não são só os ímpios, não. Não são só aqueles que estão marchando no dia do orgulho gay, lá na Paulista. Isso vale para mim, isso vale para você. Isso é para todos nós. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos iníquos por natureza, somos pecadores. O melhor dos crentes está encharcado de pecado. Essa é a verdade que nós temos que entender. E Moisés vai nos ensinar que sábio é aquele que olha para si mesmo e reconhece que ele está debaixo da ira de Deus, está debaixo do juízo de Deus, do castigo de Deus. Nós temos que entender isso. Nós temos que compreender esta verdade. Eu não posso achar que eu sou bom. Eu sou bonzinho. Se eu frequentar uma igreja está tudo resolvido. Como aquela visão da igreja católica apostólica romana, que uma vez que eu entrei na igreja pelo batismo, o batismo me regenera, e agora a santa igreja católica me declara um justo, né? Agora eu sou alguém que faço parte da igreja, não sou mais um pagão. E agora, cumprindo fielmente todos os sacramentos e vivendo uma vida religiosa, eu vou morrer e no máximo eu vou para o purgatório e daqui a pouco eu vou para o céu. Não há igreja no mundo que possa me purificar, não há batismo no mundo que possa me purificar, não há religião nesse mundo que possa me limpar das minhas iniquidades. Nós somos pecadores. E se você não tiver coragem, humildade para reconhecer isso, e como aquele homem bater no peito dizendo: Senhor, se propício a mim, pecador. Você pode ter a melhor religião do mundo, que você vai morrer e vai para o inferno. Vai para o inferno, porque religião não salva ninguém. As pessoas mais condenáveis nos dias de Jesus eram as mais religiosas. Foi a eles que Jesus Cristo chamou de malditos. Não foi às prostitutas, não foi aos publicanos, não foi aos pecadores. Foi contra os religiosos que Jesus disse: malditos, raça de víboras. Não se engane, meu irmão. Não pense que porque você é presbiteriano, filho da reforma protestante, calvinista, que você está salvo. Não se engane. Nós temos que, como Moisés, entender que somos consumidos pela ira de Deus, que todos os nossos pecados estão diante do Senhor, mesmo os pecados ocultos estão diante dos olhos de Deus. O salmista vai dizer: quem conhece o poder da tua ira? Quem conhece a tua cólera segundo o temor que te é devido? Não pense que no dia do juízo você vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, eu fui bonzinho, eu fui um bom marido, eu fiz boas obras, eu fiz até sinais em teu nome, eu preguei, e eu curei enfermos, e eu expulsei demônios. E o Senhor vai dizer: nunca vos conheci, afastai-vos de mim, malditos todos vós que praticais a iniquidade. Ele não está falando isso para um político corrupto, nem para um homossexual profano. Está falando isso para um religioso, que se dizia ser o tal. E não sou eu que estou dizendo isso, eu não tenho autoridade para dizer isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Queridos, um coração sábio é um coração que reconhece que é pecador, que está debaixo das consequências do pecado. Mas em quarto lugar, Moisés vai concluir o salmo. E graças a Deus que não terminou aqui. Que em quarto lugar ele vai dizer que um coração sábio é um coração que reconhece a graça salvadora de Deus. Versículo 13 em diante ele diz: volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tens afligido, por tantos anos quantos suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos.
Moisés vai dizer que um coração sábio é aquele que reconhece que o Deus eterno é refúgio, é aquele que reconhece que somos passageiros e transitórios, é aquele que reconhece as consequências danosas do pecado, mas em quarto lugar, é aquele que reconhece a graça salvadora de Deus. Moisés reconhece a sua miséria, mas ele não tem vergonha de se prostrar diante de Deus, de colocar o seu rosto no pó e dizer: volta-te, Senhor. Eu fico lembrando daquele texto de Êxodo, quando o povo de Israel peca, quando o povo constrói aquele bezerro de ouro. Moisés está no monte, na presença de Deus, buscando as tábuas da lei, e então Deus diz para Moisés: volta, porque o teu povo se corrompeu. E ele volta, quebra as tábuas da lei, e ele vê aquela orgia, aquele carnaval ali a céu aberto, e ele moe aquele bezerro de ouro. E então a Bíblia diz que Deus diz: eu não irei mais convosco, o meu anjo vai com você, mas eu não irei. E então Moisés clama ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia, perdoa a iniquidade do teu povo, Senhor, tem misericórdia. O que vão dizer os egípcios? O que vão dizer os povos vizinhos? Vão dizer que o Senhor tirou esse povo do Egito para destruí-los no deserto. E ele clama diante de Deus. Ele está dizendo: volta-te, Senhor. Deus é um Deus cheio de graça, Deus é um Deus cheio de misericórdia, Deus é um Deus presente na nossa vida, Deus é um Deus que sempre vem ao nosso encontro. Deus colocou Adão e Eva no jardim, disse para eles não comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva comeram, Deus desce ali, Deus já sabia que eles haviam comido. Deus é Deus onisciente, sabe todas as coisas, mas ele andando ali na viração do dia chama Adão: Adão, onde estás? Ele sabia onde Adão estava. Ele sabia o que Adão tinha feito. Adão diz: olha, Senhor, eu me escondi porque estava nu. E Deus faz perguntas para Adão, como se ele não soubesse, mas ele sabia. Ele sabia, ele só queria que Adão reconhecesse, mas Adão não reconheceu. Não reconheceu o seu erro, não reconheceu o seu pecado, jogou a culpa na mulher, a mulher jogou a culpa na serpente. Essa tem sido sempre a nossa atitude de transferir culpas, mas Deus, a despeito disso, nunca desistiu do ser humano. Mesmo naquele momento, ele pune Adão pelo seu erro, ele pune Eva pelo seu erro, ele amaldiçoa a serpente, a terra toda é amaldiçoada por causa do pecado de Adão, mas literalmente junto com a maldição já vem a bênção. Gênesis 3,15 é o proto-evangelho, porque a semente da mulher há de esmagar a cabeça da serpente. E dali, queridos, até Apocalipse 22, é um derramar da graça de Deus. É graça sobre graça. Juliana vai cantar, eu acho, né? É graça sobre graça. É um encharcar de graça. O povo se torna rebelde. Deus levanta Abraão. Deus sustenta Abraão. Deus dá uma descendência para Abraão. A descendência de Abraão cresce, se multiplica em Isaac, se multiplica em Jacó. Vem o povo de Israel. Deus sustenta Israel, dá a terra prometida para Israel. Israel se afasta do Senhor. Israel faz coisas horríveis, coisas piores que as nações que estavam ali fizeram. Nós ouvimos o sermão do pastor Marcelo segunda-feira, aqui falando sobre Elias, sobre aqueles reis que foram maus, cada rei mais mau do que o outro. Mas Deus não desistiu do seu povo, Deus não abandonou o seu povo. A despeito das iniquidades, Deus sempre esteve presente. Até que Jesus Cristo veio. Na verdade, Deus veio pessoalmente. Ele mandou sacerdotes, ele mandou reis, ele mandou profetas. Por fim, ele mandou o seu próprio filho. Nós matamos o seu filho. Mas ele veio, ele ressuscitou. E nesses 4, 5, 6 mil anos de história, Deus continua derramando a sua graça. Sábio é aquele que reconhece a graça salvadora de Deus.
Sabe, é aquele que diz: volta-te, Senhor, tem compaixão de nós, alegra-nos, Senhor. Nós somos pecadores, nós somos miseráveis, nós merecíamos o teu juízo, nós merecíamos o castigo, nós merecíamos o inferno e as penas do inferno para todo sempre. Mas Deus não nos deu aquilo que merecíamos, Ele foi misericordioso e Deus nos deu aquilo que não merecíamos. Ele tem sido gracioso para conosco. Reconheça a graça de Deus na sua vida. Reconheça o quanto Deus amou você a ponto de matar o seu único filho por amor de mim e de você. Deus amou ao mundo de tal maneira. Que maneira? A maneira de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus diz: não tem ninguém que tenha amor maior do que esse, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. E na verdade Ele não deu a vida em favor dos seus amigos, Ele deu quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 8. Que grande amor que Deus nos amou. Ele nos amou quando ainda éramos inimigos de Deus. Quer ter um coração sábio? Quer orar como Moisés? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quer aprender a ter um coração sábio? Então na sua vida, enquanto viver, seja 70, 80, 50, 30 ou quantos anos Deus lhe der, enquanto você viver, reconheça que o Deus eterno é o seu esconderijo, é o seu socorro. É o lugar onde você habita, é a sua casa. Reconheça que você é transitório, é passageiro, que no estalo de dedo a vida termina. Reconheça as consequências danosas do pecado. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, da munição de Deus, da maldição de Deus. Mas reconheça a graça que nos cobriu com a justiça de Cristo. Eu continuo sendo pecador. Eu continuo sendo injusto. Mas agora a justiça de Cristo foi imputada à minha vida e Deus me declara justo, ainda que eu seja injusto. Mas Ele me declara justo, porque aquilo que eu devia, Cristo pagou, para que agora nós tenhamos vida eterna, vida abundante, para que entendendo estas verdades sejamos sábios. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.